No sul do Cáucaso há um país de história milenar, a primeira nação cristã do mundo, um país de natureza intocada e um povo que lutou constantemente pela sua sobrevivência. Sejam todos muito bem-vindos à Armênia. Bom pessoal, hoje vamos fazer uma viagem para o centro-norte da Armênia e explorar as belezas naturais desse país, além de visitar monastérios incríveis nas montanhas. É uma viagem de carro que vai mostrar vários aspectos da essência desse país, com destaque também para a culinária local, assim como vocês pediram. E eis que eu cheguei aqui em uma das localidades mais bonitas e famosas da Armênia. Estamos aqui no Lago Sevan, esse que fica a uma altitude muito expressiva, quase a 2.000 metros do nível do mar, e tem uma cor azul turquesa maravilhosa. A gente vê que tem duas igrejas aqui, mostra a fé desse povo e faz esse contraste tão bonito entre a natureza e a arquitetura armena. Realmente um privilégio estar aqui e vendo tudo isso que a gente tem mostrado, que eu tenho mostrado para vocês ao longo dessa série armena, mostrando esses elementos tão importantes. Hoje, um dia especial para mostrar a natureza desse país. Essa região de Sevan possui apenas 20.000 habitantes e é um destino muito procurado no verão pelos turistas armênios, russos e de vários outros países. Aqui nós temos o monastério de Sevanavank, fundado no século IX, portanto tem mais de 1000 anos de história cristã nessas estruturas, apesar das fortes pressões expansionistas dos árabes nessa região naquela época. Alguns relatos dizem que esse monastério era utilizado por monges da Catedral de Etimiadetsin, essa que eu já mostrei para vocês durante os vídeos dessa série, e que os monges que pecaram e que necessitavam se purificar eram mandados aqui para essa região, para que novamente, com a proibição de consumo de carnes e vinho, além da exclusão da presença de mulheres e jovens, eles pudessem voltar ao estado de santidade. Atualmente, o monastério é aberto aos fiéis e aos turistas e mostra a imponência dessas construções em pedra daquela época, além da beleza do exterior, com a imensidão do lago Sevan em seus vários tons de turquesa. E o Lago Sevan ocupa grande parte do território da Armênia, uma das principais atrações turísticas. Há duas igrejas aqui nessa península, e o que é interessante você observar é que cerca de 28 rios menores que acabam desaguando aqui e fazendo com que o volume das águas fique neste mesmo patamar. Nós vemos muitas montanhas, realmente aqui no inverno fica ainda mais bonito, com todas as montanhas com a neve. Hoje está um dia bastante quente, vocês conseguem ver o brilho da minha testa recorrente até o óculos de sol, mas é um destino que vale muito a pena. Aproximadamente 1h30 de Yerevan, há tours de diversas companhias, mas também se você alugar um carro não é difícil de chegar aqui, é tudo bastante tranquilo. Durante os meses de verão, que incluem o mês de agosto, quando estive lá, a cidade fica cheia de turistas e o comércio e restaurantes locais às margens do lago são pontos altos da visita. O que é interessante é que a estrada que passa ao lado do lago por um determinado percurso tem várias pousadas e diversos restaurantes locais servindo especialidades regionais dessa parte da Armênia. Obviamente que, sendo eu um amante da culinária do mundo, também iria parar para provar os típicos queijos temperados da região, além de diferentes peixes do lago, quase sempre fritos e com muitos espinhos, mas muito saborosos. Segundo uma amiga que estava comigo durante esse dia, os peixes de Sevan serviram como base da alimentação de muitos armênios em períodos de guerra, fome e perseguições, dando forças para que sobrevivessem. Por isso a gente vê que essa região tem uma ligação emocional com essa iguaria simples, mas de grande importância para a sobrevivência dos armênios.
Continuando o caminho até a região de Dilijan, chegamos cada vez mais perto das montanhas do centro-norte do país, onde há vários monastérios isolados em um cenário magnífico que parece até ter sido retirado de filmes antigos. O monastério de Hagartsin, construído do século X ao século XIII, é um dos grandes monastérios armênios desta parte do país e que mostra como era isolada a vida dos religiosos por muitos séculos. Havia uma espécie de mini-cidade por aqui, com refeitório, quartos e igrejas. Uma vida reclusa e dedicada inteiramente a Deus e aos preceitos estabelecidos pela Igreja Apostólica Armênia. Se você quer saber um pouco mais sobre essa religião e o que a diferencia dos demais cristãos, assista o segundo vídeo dessa série. Lá eu conto tudo para vocês em detalhes. Por dentro vemos uma atmosfera realmente divina, com a luz natural do sol entrando pelas janelas de maneira perfeita e iluminando o interior da igreja. Muitas pessoas acendem as suas velas, fazem suas orações e pedidos em uma bonita demonstração de fé. Bom, eu estou aqui agora neste monastério que eu vou colocar o nome aqui para vocês, porque o meu armênio é péssimo, mas que é lindíssimo, uma estrutura do século X ao século XIII, portanto uma estrutura feita toda em pedra e que mostra aqui no meio das montanhas, na região de Dilijan, como que o cristianismo floresceu e conseguiu, através da natureza, continuar preservado e protegido. A gente vê poucas imagens, mas muitas velas, muitas pessoas deixando aqui sua fé, realmente um lugar muito especial de você visitar, e essa iluminação, essa atmosfera é realmente especial. Ao contrário das demais igrejas mostradas aqui no canal, vemos menos imagens e menos paredes coloridas, já que as recentes restaurações feitas pelos armênios queriam recuperar o aspecto original de uma igreja grandiosa, mas ao mesmo tempo simples, de aproximadamente 1000 anos de idade. Bom, e essas pedras aqui eu achava que tinha alguma coisa a ver com lápides, mas na verdade me explicaram que essas como se fossem umas esculturas, né, são feitas em homenagem à igreja ou em tributo a algum determinado clérigo, às vezes, que vive aqui, e portanto famílias, quando morre alguém, quando querem fazer exatamente algum tipo de oferta, deixam isso para a igreja. É algo bastante típico daqui, você vê todos esses detalhes, né? Essa aqui parece muito antiga, mas na verdade do ano de 2020, essa outra aqui de 2021, portanto a gente vê que não tem muita história guardada nisso aqui, além, é claro, da história das próprias famílias e da tradição, mas é algo muito interessante nesse monastério de tantos anos, né, de tantos séculos, lembrando do século X ao século XIII, século X ao século XIII, que isso foi iniciado por aqui. Do lado de fora vemos os fornos funcionando sem parar para preparar as tortas doces dessa região, com diversos recheios de frutas e geleias. Tudo muito saboroso, principalmente quando estão ainda quentinhas, recém-assadas. Voltando para Yerevan, vemos um país novamente vazio em seu interior e com estradas não tão boas.
Mas, de qualquer forma, a vida é tranquila e essa é uma nação que tem se desenvolvido e mudado para melhor desde minha última visita em 2019, apesar de alguns problemas políticos que vou contar para vocês ao longo do próximo vídeo. E hoje, nesses 36 graus da capital Yerevan, vamos mostrar mais um pouco das curiosidades e imagens e belezas desta capital tão singela, mas muito interessante. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e também faça sugestões, deixe seus comentários, tento responder todo mundo sempre. A capital Yerevan, em seu centro histórico, apresenta ruas muito bem cuidadas, jardins floridos e um comércio de rua com um aspecto de bazar, que nos remete aos países do Oriente Médio. Os jogos de xadrez, os tabuleiros de xadrez feitos em madeira artesanal são vendidos aqui também e revelam o amor nacional por esse esporte da mente e que ainda é ensinado nas escolas para as crianças. E essa cultura de mercados de rua continua bastante forte aqui na Armênia, afinal é algo bastante tradicional de toda a região do Cáucaso. A gente vê muitas pessoas comprando aqui diversos produtos, sejam tecidos, alguns itens de metais, até mesmo bijuteria. É muito interessante você ver essa dinâmica que, apesar de países diversos, com línguas diversas, essa cultura de bazares continua a mesma e muitas vezes os preços não são decididos, você vai na base da negociação, exemplo do que eu fiz ontem também, comprando um desses antigos pins soviéticos. Como sempre gosto de fazer em quase todos os países que passo, visito no mínimo um museu para conhecer um pouco mais sobre a história e a arte local. Infelizmente, o Museu Nacional estava com várias partes fechadas ou em reforma, mas alguns exemplos da arte armênia de diversos períodos estavam presentes em outras salas abertas. Bom pessoal, o que mais me impressionou neste museu foram os quadros de Ivan Aivazovsky, um pintor russo-armênio do século XIX e especializado em temas náuticos e paisagens marítimas, com pinceladas precisas e suaves que nos transportam para aquele cenário. E você, o que achou desses quadros? Coloca aqui a sua opinião. Muitos exemplos de joias, roupas e outros acessórios tipicamente armênios estão em amostra também aqui no Museu Nacional, o que mostra uma forte semelhança com outros estilos de roupa do Cáucaso e até mesmo de partes do Oriente Médio. Continuando o passeio, seguimos então em direção a um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade. Bom, como eu já contei para vocês, o genocídio armênio fez com que grande parte daquelas pessoas que conseguissem fugir se aglomerassem em novas comunidades armênias pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos, na França, no Líbano, na Argentina, no Brasil, na Síria, entre tantos outros países. E isso fez com que, obviamente, a população armênia
caísse de forma dramática. Inclusive, quando a Armênia ela é incorporada, anexada pela União Soviética no começo da década de 20, a população da República Socialista Soviética da Armênia era por volta de 800, 900 mil habitantes, o que era considerado muito pouco. Os armênios tiveram um papel importante no começo da União Soviética, inclusive também na Segunda Guerra Mundial, Na Segunda Guerra Mundial, muitos soldados armênios foram enviados para a linha de frente, e depois da guerra a população estava ainda menor. Portanto, Stalin teve o plano da repatriação dos armênios, principalmente aqueles em diáspora nos Estados Unidos e tantos outros países, fazendo propagandas para que eles voltassem, falando que iam ganhar terras, ganhar casa, iam ter uma vida muito boa, e muitos voltaram efetivamente, porque a ameaça política naquele momento era que, caso a população armênia não voltasse a um certo patamar, essa nação deixaria de ter o status de República Socialista Soviética, ou seja, deixaria de ter a sua autonomia e seria então incorporada a alguma das outras vizinhas, seja Azerbaijão, seja a Geórgia. E nós vemos então que muitos voltaram, ela manteve o seu status. Não podemos nos esquecer que, apesar disso, muitas das promessas não foram cumpridas, muitos dos armênios foram perseguidos, e naquela época, que ainda era o terror de Stalin, foram mandados para os gulags, para os campos de trabalho forçado, foram aprisionados por motivos muito bobos, e isso faz com que os armênios tenham uma relação muito ruim com Stalin, apesar de aquele momento ter sido crucial para que a Armênia se reestabelecesse como uma potência demográfica dentre as outras ex-repúblicas. Nós vemos que nos anos de Nikita Khrushchev, seguindo então a morte de Stalin, lá para a década de 50 e 60, a relação entre a União e a Armênia melhorou, e nós temos então o reconhecimento do genocídio, se eu não me engano, até mesmo a construção do memorial, e obviamente uma relação mais amistosa nesses que seriam tão importantes durante toda a União Soviética. Lembrando que os armênios são muito inteligentes, são muito capazes nos negócios, e portanto, apesar da população pequena, eles sempre eram talentosos e de expressiva importância dentro da União Soviética. E esse complexo aqui se chama Cascade, como se fosse a cascata, né? Vocês podem ver aquelas estruturas um pouco estranhas de onde sai água. E é muito alto, você tem uma visão privilegiada da cidade. Hoje o dia está aberto, ao contrário da última vez que eu estive aqui. Vou tentar subir e filmar também para vocês. E o que é interessante é que, apesar de ter as escadas tradicionais, você também tem as enormes escadas rolantes para não precisar fazer tanto esforço e também aproveitar. Aqui há algumas esculturas, às vezes a exposição de arte, tudo gratuito. A questão cultural é sempre muito forte aqui na Armênia, e eu gosto de ressaltar isso porque é um país que impressiona mesmo nas ofertas que faz à sua população e aos visitantes. A construção desse complexo começou em 1971, durante os anos soviéticos, e foi concluído em sua primeira fase apenas em 1980. O restante foi finalizado em 2009 e hoje é um dos cantos mais amados pelos jovens de Yerevan, que sobem as altas escadarias para assistir o pôr do sol e encontrar amigos em uma elevação de 118 metros de altura, com uma vista privilegiada da cidade. E eu já falei bastante para vocês aqui ao longo desta série sobre a importância do cristianismo para a identidade cultural armênia. Eu estou aqui num lugar privilegiado, você consegue ver a cidade de Yerevan, muito bonita, e aqui está o Monte Ararat. Talvez isso já signifique algo para muitos de vocês. Para aqueles que não são tão estudiosos na Bíblia ou não conhecem esse termo, vou explicar aqui agora. O Monte Ararat é uma das principais montanhas que fica aqui na Armênia histórica, hoje sob o controle da Turquia. O Monte Ararat é o monte onde a Arca de Noé
acabou estacionando, se assim podemos dizer, após o dilúvio, e depois os seus descendentes se espalharam para todos os cantos da terra. Segundo a tradição cristã, nós sabemos que Noé tinha 3 filhos, Cão, Sem e Jafé foi aquele que ficou com a Europa e, portanto, que ficou aqui na Armênia. E obviamente depois nós sabemos toda a história do cristianismo que começa a partir de então. Lembrando que nessa época, obviamente no Velho Testamento não existia o conceito de cristianismo, mas toda a teologia judaica é muito importante também para o cristianismo, forma o cristianismo como um todo. De qualquer maneira, é muito bonito você estar aqui num dia como esse. Apesar da imagem não estar muito boa, eu vou tentar colocar algumas fotos do Monte Ararat. É uma linda localidade aqui na Armênia e uma dor no coração dos armênios de não terem o controle do Monte Ararat, que foi tomado pelos turcos após, obviamente, a secessão do Império Turco Otomano. A Armênia também era um estado muito pequeno, não tinha expressividade naquela época e acabou ficando fora de seus confins. A presença dos militares na Armênia é frequente e mostra um lado trágico da história recente com as guerras contra o Azerbaijão. É um tema muito complexo e também de muita importância para se entender a Armênia atual, que vou mostrar para vocês em detalhe no próximo vídeo dessa série. E aqui eu cheguei no patamar mais alto, vocês conseguem ver esse lindo pôr do sol. Aqui está o Ararat, agora com as cores fica mais fácil de identificar. Realmente um lugar lindo. Você pode subir ou de escada normal, como está aqui atrás de mim, ou aqui por dentro dessa estrutura que tem a escada rolante, que eu também mostrei para vocês. Um passeio gratuito, muito bonito. Traga uma água, uma cerveja, sente, observe a natureza, aproveite realmente essa linda visão. É importante sempre lembrar que, apesar da gente conseguir enxergar o Ararat, ele está na Turquia já, ou seja, aqui está bem próximo da fronteira, o que mostra todas essas cicatrizes históricas que ainda permaneceram depois de quase 1 século e 10 anos. O belíssimo Monte Ararat, em sua altitude de 5.137 metros, serve como constante lembrança das dores do passado, ao mesmo tempo como um símbolo de esperança para dias melhores. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que acompanhe os próximos. Forte abraço a cada um de vocês!